Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Esta é mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, deem o seu like, apertem o sininho e ajudem a divulgar o nosso trabalho. O tema de hoje é sobre os brinquedos culturais das esquerdas, que eu já escrevi no blog do Linhaça Atômica. Então, o que são esses ditos brinquedos culturais? São os referenciais culturais que as esquerdas adotaram, mas que vieram da centro-direita, como a Globo, Folha de São Paulo, a Veja, o Estadão, etc. As esquerdas, em suas gerações mais recentes, dos últimos 60 anos, nascidas assim do final dos anos 50 para cá, elas acolheram referenciais culturais porque elas, na infância e na adolescência, viam a TV durante a ditadura militar e achavam que o entretenimento era um suposto foco de resistência. O entretenimento, a religiosidade, os esportes, tudo mais que vinha em seu bojo, eram supostos focos de resistência à ditadura militar, sem aparentemente um plano ideológico, e associado ao grande público, às classes populares. Daí que ingenuamente se imaginou que tudo isso poderia ser adotado dentro das causas progressistas, libertárias, etc. São, por exemplo, os ídolos cafonas do passado, os médiuns do espiritismo, as mulheres objeto do entretenimento sensual, os jogadores de futebol, garanhões, etc. E até mesmo as chamadas duplas sertanejas, que representam o coronelismo das suas regiões de origem, mas que fazem um entretenimento supostamente popular. E por que as esquerdas acolheram tudo isso? Porque achavam justamente que isso não tinha a ver com ideologia, que isso não tinha vínculo ideológico com a mídia venal, que tudo isso passava pela mídia venal por um mero acidente e que eram referenciais associados às causas populares, poderiam ser adotadas numa perspectiva dos movimentos sociais ou coisa parecida. Só que isso é um grande erro. Há vários exemplos de que confirmam que esses brinquedos culturais adotados pelas esquerdas são, na verdade, conservadores e, em muitos casos, até claramente de direita. Como, por exemplo, um famoso médium do espiritismo que vive em Minas Gerais e que era uma figura de direita bastante convicta. Ele defendeu a ditadura militar, foi premiado, foi condecorado pela Escola Superior de Guerra e usou as tais cartas mediúnicas como uma cortina de fumaça para que as pessoas aceitem a morte prematura como se fosse algo maravilhoso, como se fosse uma maravilha, um privilégio, uma vantagem. Isso valendo inicialmente para os entes queridos, dentro daquela pasmaceira discursiva, de emotividade, as mães de fulano, os filhos que retornam para o mundo espiritual, etc. Por trás disso, na verdade, há uma campanha também de consentir com as mortes que ocorriam nos porões da repressão. Ou seja, se um Jair presente da vida, um sujeito comum, universitário, ele
foi muito bonita, ele teve o privilégio de morrer cedo, de partir para a outra vida, etc. Então, isso significa que também o Vladimir Herzog também foi muito feliz em ser morto, né, porque ele ia para um outro mundo, onde ele seria um jornalista feliz, pregando os valores do Cristo e tudo mais. Então as pessoas não imaginam que esses valores nada têm de progressistas. E a Escola Superior de Guerra não iria premiar qualquer um. A Escola Superior de Guerra que planejou e coordenou a ditadura militar do começo ao fim, ela premiou o tal médium, adorado por muita gente, porque ele colaborou decisivamente com os interesses da ditadura militar. Isso é doloroso para muita gente vai usar o pensamento desejoso para renegar tudo isso, mas devemos aceitar os fatos, por mais dolorosos que eles sejam. E aí, vemos também outros casos, como o de Rômulo Costa, o empresário da Furacão 2000, que as esquerdas ainda se iludem, se sentem ainda iludidas com ele, pensando que ele era um solidário, um amigo de infância do ex-presidente Lula. Só que aí eu fiz uma pesquisa, né, juntei as peças de diversos fatos e eu posso confirmar que o Rômulo Costa ele é um sujeito ligado à direita política e religiosa do Rio de Janeiro. Isso também dói muito nas esquerdas que viram naquele baile funk de 17 de abril de 2016 em Copacabana uma festa da democracia, das esquerdas, dos movimentos sociais, das causas progressistas. Só que isso foi uma farsa, como naquela velha armação do cavalo de Troia, que Esparta tramou para dominar os troianos. Então, essa eguinha pocotó de Troia, que foi o baile funk de Copacabana, em 2016, foi, na verdade, uma forma de anestesiar e diminuir o impacto do golpe político que estava em curso. Aí deixou as esquerdas felizes, alegres, porque estavam dançando funk, porque estavam iludidas, porque os funkeiros, eles usam um discurso supostamente solidário às esquerdas, mas no fundo os funkeiros vão lá, apunhalam as esquerdas pelas costas e depois vão comemorar suas conquistas nos palcos da Globo, abraçados a Luciano Huck. E o pessoal não consegue entender isso, as esquerdas não conseguem entender. Tem comentaristas femininas de esquerda, dessas bem feministas, que acham que as mulheres objeto, por uma questão de corporativismo da vagina, coisa assim, né, um corporativismo de gênero, as mulheres objeto, elas lutam contra o machismo porque elas se sensualizam demais só para enganar os homens, para dominar os homens, para deixar eles desnorteados e impotentes. Esse discurso não faz sentido, porque as mulheres objeto são mulheres a serviço do machismo e não contra ele. São porque, em tese, toda mulher é capaz de se sensualizar. Mas, no verdadeiro feminismo, o diferencial está na mulher que não se afirma como um corpo sedutor. Que não se afirma, que mostra algo mais do que isso. E aí as esquerdas não conseguem entender. Acham que o feminismo nas classes populares se afirma pelos glúteos. Então, esses são problemas que as esquerdas precisam ver com autocrítica. A ideia não é deixar esses brinquedos largados no armário, no sótão. A ideia é jogá-los fora.
é ver o quanto as esquerdas foram ludibriadas, seja por Rômulo Costa, seja pelo Médio de Peruca, seja pela mulher fruta da temporada. Então, é necessário que as esquerdas adotem uma postura autocrítica, comecem a rever os seus valores. Isso não é pecado. Eu também gostei de muita coisa que hoje já não gosto mais. Eu mesmo fui espírita, acreditei no Médio de Peruca como se fosse espírito de luz, achei que ele foi sugado lá para o céu só para ficar ao lado de Jesus lá no paraíso. Eu acreditei em muita lorota desse nível. E hoje não acredito mais. Então as esquerdas precisam, pelo menos em seus lives, em seus vídeos no YouTube, em tudo, ver essa autocrítica, que é muito necessária. Porque foram esses referenciais culturais de centro-direita que as esquerdas adotaram que abriram caminho para o golpe que se consagrou em 2016 e que permanece até hoje. E agora, o que as esquerdas não percebem é que a extrema-direita está copiando alguns discursos das esquerdas para defender Bolsonaro, para defender Sérgio Moro, para defender Paulo Guedes. A extrema-direita, usando o discurso "o povo não é bobo, abaixa a Rede Globo", ou então acusar a campanha contra Jair Bolsonaro de golpe. Será bonito a extrema-direita dizer não vai ter golpe, vai ter luta? Então, cabe às esquerdas reverem a situação. Assim como elas se decepcionaram com Cabo Anselmo, por que elas não fazem o mesmo com Rômulo Costa, com Bruno Ramos, cuja Liga do Funk participou de campanha contra a Rede Globo, mas depois foi gravar quadro no Fantástico? É necessário que as esquerdas vejam isso de forma autocrítica, assumindo seus erros, de alguma forma ou de outra, mesmo que seja em menções nos vídeos do YouTube, nos lives, ou coisa parecida, ou até nos artigos. É necessária essa autocrítica, até para ver em que ponto elas erraram ao acolher os referenciais culturais da centro-direita, o que foi crucial para deixar as esquerdas distraídas e se efetivar o golpe da direita. Então, ficamos por aqui. Desejamos boa sorte a todos e um grande abraço e até o próximo vídeo.